Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Amós. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro ele está dividido em 7 partes. A primeira parte diz respeito à introdução e corresponde ao versículo 1 e 2 do primeiro capítulo. Logo em seguida, nós vamos encontrar 7 discursos de juízo contra as nações, que vão do verso 3 do primeiro capítulo até o verso 5 do segundo capítulo. Em seguida, nós vamos ver os discursos transicionais ou o discurso transicional do juízo contra Israel. Então, ele parte das outras nações para o discurso de juízo contra Israel, que vai até o verso 16. No capítulo 3 até o capítulo 5, verso 17, vão ser apresentados os 3 discursos de juízo contra Israel. Dali para frente, até o capítulo 6, verso 14, nós vamos encontrar 2 ais contra Israel. Em seguida, a partir do capítulo 7 até o 9, 10, serão as 5 visões que o profeta Amós teve a respeito do juízo contra Israel. E, finalmente, nos últimos versículos do capítulo 9, as 2 promessas finais de salvação. Então, vamos para os 2 primeiros tópicos desta divisão. Na introdução, nós vamos observar que Amós é apresentado. E ele é apresentado como um criador de ovelhas no Guedes. Nós já havíamos visto isso no vídeo passado. Então, ele não é um profeta, ele é alguém de atividade rural, ele é um criador de ovelhas. Mas aqui ele é levantado por Deus para fazer algo que Deus não encontrou ninguém para fazer. Quer dizer, não havia nenhum profeta que se prestasse para ser levantado por Deus. Deus teve que ir atrás de um criador de ovelhas para trazer a mensagem que ele tinha para este povo. A palavra diz que ele é da cidade de Tecoa. Nós já vimos no vídeo passado que esta cidade ela ficava perto de Jerusalém, uns 16, 15, 20 quilômetros no máximo de Jerusalém e uns 10 quilômetros de Belém. E ele fala que toda esta sua visão, que todas as palavras que ele tem para trazer, aconteceram no reinado de Uzias, rei de Judá, também conhecido como Azarias, que reinou de 792 a 740 a.C. Mas também aconteceu no seu contemporâneo Jeroboão II, que era rei de Israel e reinou de 793 até 753. Esta era uma época de grande opulência, de grande riqueza, de grandes luxos. Mas eles começaram a ser ameaçados de invasão por um exército inimigo. Este exército Amós não identifica, mas pela história nós imaginamos se tratar de Tiglat-Pileser III. Mais ou menos a invasão vai acontecer aí por 753. Nesta introdução, o profeta menciona Sião e Jerusalém, Sião dentro de Jerusalém, né? E ele está mencionando aqui o santuário, né, de Sião e de Jerusalém para fazer um confronto com os santuários que existiam no norte.
No norte existia Betel, Gilgal, principalmente, que nós já citamos no vídeo anterior. Mas esses não eram os únicos. Haviam santuários em Berseba, na própria Samaria havia santuário, e em Dan. Lembrem-se que Jeroboão I fez bezerros de ouro e os colocou, um em Betel e um em Dan. Então eram centros de idolatria, eram centros de afronta ao poder de Deus. Portanto, quando se cita Sião e Jerusalém, muito provavelmente o que ele está fazendo é fazendo uma reprimenda, uma chamada de atenção para aqueles santuários que estão no norte. Ele fala de rugido do leão. Ele fala de um rugido, ele fala de um som de leão. Ora, o leão soberano aqui é o próprio Deus. E quando Deus se levanta e fala, ele o faz usando a voz do profeta. Portanto, a voz do profeta é um instrumento usado para que o rugido do leão, o leão soberano, o próprio Senhor, é que fale aquilo que tem que ser dito para o povo. E o que tem que ser dito para o povo? Uma palavra de juízo. Bom, antes de nós iniciarmos com o estudo dos juízos relativos às outras nações, daí passamos para Judá e daí passamos para Israel, é importante algumas questões serem ditas já de início para que a gente possa aproveitar cada vez melhor a passagem, essa passagem inicial de julgamento das nações. Primeiro, leva-se em consideração a chamada fórmula do mensageiro. Quem é o mensageiro? O mensageiro é Amós. Amós não é profeta. Ele fala isso mais de uma vez. Mas por que isso é importante? É importante porque não havia uma pessoa que fosse da linhagem dos profetas, que fosse um profeta, que fosse um sacerdote, que fosse ligada à parte religiosa do povo para trazer uma mensagem. Foi necessário o Senhor levantar um pastor de ovelhas, tirá-lo do meio rural, tirá-lo lá da função com as ovelhas para vir trazer uma mensagem. E esta mensagem não foi porque o profeta quis, é uma função que ele recebeu diretamente de Deus. Deixar de ouvir os profetas, não considerar a mensagem dos profetas, era um dos pecados que foram apresentados. Era um dos pecados que o povo fazia, que o povo tinha como ação. Eles não observavam as palavras do Senhor. Em relação aos delitos dos vizinhos, nós vamos ver a partir de um slide mais para frente, nós vamos ver que esses delitos eram atos de rebeldia, eram transgressões destes povos em relação à divindade e à soberania de Deus. Os vizinhos também estavam, sim, sob a autoridade do Senhor. Sim, os seus atos perversos insultavam, afrontavam o governo divino e a santidade de Deus. Estes são atos de desumanidade. A desumanidade é uma afronta à dignidade das pessoas. E Deus, ele protegia as pessoas. Tanto é que ele condena os vizinhos por estes atos de desumanidade, por estas, não só pelas idolatrias, mas principalmente por ofensas que eram dadas contra as
pessoas. Então era uma atitude perversa até para os padrões das nações idólatras. Até por eles isto era considerado pecado, como a crueldade contra civis no tempo de guerra, não contra soldados, mas contra pessoas que não estão em guerra. Venda de prisioneiros de guerra como escravos. Isto era uma questão até comum quando um povo ganhava a guerra contra outro povo, fazia do povo perdedor os seus escravos. Mas o tratamento que eles davam é que era diferente. Principalmente aqui, nós vamos ver mais para frente, esses escravos sendo do povo de Deus. Então, eles prendiam, eles escravizavam o povo de Deus e eram desumanos com estas pessoas. Eles violavam tratados, eles faziam maus tratos contra reis que perdiam a guerra. Então, nós vamos observar nisso tudo que o Senhor tem interesse pelo que hoje nós chamamos de direitos humanos. Ah, mas naquela época não se falava de direitos humanos. Pois é, não se falava, mas Deus já entendia que era devido respeito aos direitos das pessoas. O decoro de conduta, a ética, a moral na conduta. Então, esta passagem nos mostra que desde aquela época Deus já se preocupava com o que hoje nós festejamos e chamamos de direitos humanos. A Bíblia já falava disso antes do próprio Cristo. Em quarto ponto, o juízo. Este juízo, ele pode ser simbolizado pelo fogo. Este fogo vai arrasar absolutamente tudo. E quando ele consome muros e fortalezas, ele deixa vulnerável, ele deixa a cidade, ele deixa o local à mercê do adversário. O adversário pode invadir, porque não tem mais muro, não tem mais fortaleza. Então ele começa a entrar e a alcançar o centro, lá onde eles achavam que estavam seguros. Um quinto ponto disso tudo é o que se chama de padrão numérico. Então ele começa assim, por 3 e por 4, né? Então assim, por 3 transgressões e por 4 transgressões. Essa é uma fórmula numérica. Essa fórmula ela tem o objetivo de dar maior atenção, maior ênfase para o quarto item enumerado, apesar de que ele não fala quais são os outros 3. Em verdade, o último item é o mais importante, é o mais o mais grave de todos. E ele, por si só, era o suficiente para garantir que Deus praticasse o juízo ali. Então, por todos esses 3, e principalmente pelo 4, Deus tinha razão em punir os culpados. É interessante aqui que o profeta vem falando de várias nações vizinhas a Israel, mas no final ele fala sobre Judá, seus irmãos, para depois entrar no mérito do julgamento de Israel. Então aqui a gente vê que o padrão de julgamento das nações e o padrão de julgamento de Judá e Israel são diferentes. Por que são diferentes? Porque tanto Judá quanto Israel receberam de Deus a lei, receberam de Deus o pacto. Portanto, eles tinham muito mais condições, eles conheciam a intimidade, eles estavam pactuados com o Senhor.
Então havia um pacto ali, um pacto de respeito, um pacto de obediência, um pacto de adoração. Eles, conhecendo a vontade de Deus, mesmo assim, eles foram contrários a ela. Ora, se todos estão sendo punidos, também o povo que conhecia a lei vai ser punido. Portanto, a responsabilidade na punição aqui, né? A responsabilidade é proporcional ao conhecimento da vontade de Deus. O propósito do autor, o propósito de Amós, era mostrar a Israel como o seu comportamento parecia aos olhos de Deus. E o seu comportamento era de uma rebeldia terrível e odiosa. E se era uma rebeldia terrível e odiosa, eles podiam ter certeza de que o julgamento iria acontecer. Então eles podiam aguardar o resultado do seu comportamento. Muitas vezes, quando os profetas falavam fórmulas de julgamento de outras nações, o povo de Deus se alegrava. Por que eles se alegravam? Eles se alegravam porque eles consideravam que a queda das outras nações significava a salvação para Israel. Era uma boa notícia a queda dos inimigos de Israel. Entretanto, quando o profeta começa a trazer julgamento sobre as nações, ele não para na fronteira. Ele entra para incluir Judá e incluir Israel na fórmula de juízo e de julgamento. Então, aquela interpretação do dia do Senhor, né, que era de felicidade, porque marcava a queda das nações, a exaltação de Israel, não era bem assim. Eles estavam equivocados, eles estavam errados, porque eles achavam que Deus pertencia a eles. E não é assim. Eles não enxergavam que eles eram povo exclusivo de Deus. Eles pertenciam exclusivamente a Deus. E não Deus pertencia exclusivamente a eles. Portanto, a soberania de Deus, ela se estende para além de Judá, para além de Israel. A soberania de Deus se estende para além do povo de Deus. Ele mostrava, então, Deus atuando numa amplitude maior. Ele iria além de Israel. Ele inclui etíopes, filisteus, sírios, moabitas, amonitas, edomitas, egípcios. Ele inclui todas estas nações. Portanto, Deus é soberano em todas as nações. Deus é soberano sobre tudo que existe na terra, nos céus, sobre toda a criação, sobre todas as nações, sobre tudo que existe, porque foi Deus quem criou tudo. E aí nós percebemos a responsabilidade de Israel. Olha, se as outras nações, sem a lei, sem o pacto, vão receber um julgamento severo porque deixaram de se sujeitar às normas e às regras de Deus, como será o julgamento e o juízo daquele que é povo de Deus, daquele que fez aliança com Deus, daquele que recebeu a lei de Deus? Então, Amós estava mostrando para o povo, para Israel, o poder e a majestade daquele
com quem o povo agora ia ter que enfrentar, ia ter que se entender. O primeiro dos povos era Damasco. A cidade de Damasco era a capital da Síria. Por um bom tempo ela foi capital da Síria. Então Damasco fica aqui, ó, desse lado. Para cima nós vamos ter Eufrates, nós vamos ter Babilônia, toda aquela região lá da Mesopotâmia. Tá? Aqui para baixo você está vendo Dan e aqui, ó, é o Mar da Galileia. Toda essa região aqui, chamada de Bazã, ela divide com uma outra região aqui para baixo, que é Gileade. Gileade é aqui, dessa região onde nós vamos ter o ribeiro de Jarmuque. E aí o profeta cita Damasco. Por que Damasco vai responder ao julgamento de Deus? Pela violência que ele cometeu contra Gileade. Ele fala que trilhou Gileade com trilhos de ferro. O que significa dizer isso? Significa que ele agiu de extrema crueldade, né? Porque eles se opunham. Trilho de ferro, esse trilho aqui de ferro, na verdade, era uma madeira cheia de pedras e outras coisas que, passada por cima do trigo, fazia quebrar o trigo. Portanto, passar o trilho de ferro sobre alguém é como se quebrasse, como se usasse de extrema crueldade. Quem são os que habitam em Gileade? Nós lembramos deles, porque aqui nós temos 2 tribos e meia habitando este lugar. Né? Gileade, e ali essa região toda, é o lugar de habitação da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés. Então, era esta a região que havia sido avançada por Damasco e havia atingido e feito violência contra o povo de Deus, mais especificamente estas 2 tribos e meia. A profecia cita a destruição da casa de Hazael e Ben-Hadad. Hazael era um rei arrogante, orgulhoso, que reinou entre 843 e 796, mais ou menos, e que fez guerra contra Jeorão, de 852 a 841, contra Jeú, de 841 a 814, e Jeoacás, dessa época agora. Ben-Hadad também é mencionado aqui. Ben-Hadad é o Ben-Hadad III, filho de Hazael, né, que Jeoacás derrotou. Ben-Hadad é da época de Jeoacás, 796 a 770. Então, ele está dizendo que esses 2, a casa de Hazael, os palácios de Ben-Hadad, seriam destruídos, porque ele, na verdade, destruiu o povo de Deus. O juízo contra Damasco era que eles entrariam até o próprio coração da capital. Como assim até o próprio coração? Porque ele está dizendo que ele iria destruir o ferrolho. O ferrolho é aquele equipamento, é aquela peça do portão que mantém a porta fechada, trancada. O juízo era tão pesado que este ferrolho ficaria partido, ele iria quebrar o ferrolho. Ele iria alcançar toda a região, atingindo outros lugares, como o Vale de Aven, a noroeste de Damasco, então para cima de Damasco. Damasco está colocado aqui, né? Então
toda a região de Aven, Bet-Eden, nas margens do Eufrate. Esse aqui é o Eufrate, né? Aqui a gente vê a Babilônia, né? Mais para frente ela vai se levantar, né? Aqui Carquemes. Então toda essa região aqui vai ser atingida, alcançada. E ele diz o seguinte, que ele vai levar prisioneiro até Kir. Kir era uma região próxima aqui a essa região toda aqui, ao Elam. Olha que coisa interessante, ele está falando que ele vai levar para o exílio de Kir, incluindo os governantes, tá? Eles seriam levados para uma localidade que está relacionada aqui ao Elam, tá? E antes, estes mesmos moradores estavam prisioneiros aqui em Kir. Eles se libertaram, foram para Damasco, fizeram o que fizeram contra o povo de Deus. Agora Deus está dizendo que iria levá-los novamente para o lugar do seu exílio anterior. Tá? Então, toda essa região aqui era a região que Damasco seria dominado, seria destruído, e toda essa região também seria alcançado com o exílio de Damasco. Amém, amados? Bons estudos.